Certamente você já ouviu falar da montanha Kilimanjaro, localizada na Tanzânia, no coração da África. Essa montanha tem nada menos do que algo em torno de 6.000 metros de altitude. É um grande desafio para todos aqueles que que se dedicam ao montanhismo e que desejam superar esse desafio que a montanha representa. Talvez você e eu tenhamos medo de partir para uma empreitada dessa, mas saibam vocês que existe um grupo razoável de pessoas com diabetes tipo 1 que topam essa parada e que vão enfrentar esse desafio agora nos próximos dias, no período que vai de 30 de agosto a 5 de setembro, dentro de um projeto especial que se chama Expedição Kilimanjaro para pessoas com diabetes tipo 1. Este evento vai contar com a participação de 14 pessoas com diabetes que estão de vários países. E o Brasil vai ser representado por dois expoentes nessa arte do montanhismo, que são o Marcelo Belon, de Curitiba, e o nosso amigo Alexei Caio, que é aqui de São Paulo. Nós vamos explorar alguns aspectos que a gente julga de importância em termos de propiciar algumas informações interessantes sobre como os diabéticos bem controlados podem efetivamente viver, inclusive, esportes radicais dentro de uma margem bastante razoável de segurança. Muito bom. Vamos então começar, Alexei, fazendo algumas perguntas que seguramente muita gente está interessada em saber as respostas, né? Eu mesmo não tinha me detido nesse assunto de montanhismo por pessoas com diabetes e procurei revisar esse assunto e encontrei algumas referências extremamente importantes, como esta daqui, que foi um artigo publicado por uma montanhista ligada à área médica, que fez uma revisão sobre esse assunto de desafios e riscos do montanhismo e como evitá-los, né? E publicou esse trabalho na revista Diabetes Care, que é uma das revistas mais famosas do mundo sobre diabetes. Então, podemos começar? Por gentileza, Dr. Tomazoni, agradecido pelo convite. Então, eu fiz aqui um breve roteiro de perguntas para que você, então, nos ilustrasse com as suas respostas precisas e objetivas. Vamos lá. Em primeiro lugar, quais são os requisitos para você participar dessa expedição? O que se exige? Bem, além do quesito ter diabetes tipo 1, ter a força de vontade e a gana de você poder representar essa sensação, essa ideia de, em estando com diabetes, ter vontade de escalar uma montanha como o Kilimanjaro. Não é um ato simples, depende de você ter um background, ter uma estrutura atrás, que eu pratico montanhismo, eu faço esportes, eu tenho um bom controle de diabetes nesse cenário, então esse pré-requisito é o mínimo minimorum para estar na montanha. Precisa ter experiência prévia em aventuras menores, por exemplo? Seria importante. Ela não é necessária, mas não é suficiente, ou é suficiente que ele já tenha tido experiências anteriores? 99% do grupo já teve experiências em montanhas, ou nos Alpes, ou na cadeia do Himalaia, nos Andes também. Mas isso não é um pré-requisito, sem isso você não vai. Porque senão você está tolhendo, você está cerceando uma grande chance de outras oportunidades.
qual é o seu estado atual do controle do diabetes? Você está preparado para enfrentar um desafio desse tamanho? Puxa, a tua pergunta, doutor Pimazzoni, ela é significativa e importante. Eu venho de boas experiências nos últimos 5 anos de tendo feito a cada ano pelo menos uma alta montanha nos Andes, e inclusive não só experiências em loco na montanha, mas experiências de treinamento aqui no Brasil, como corridas de ultramaratona, treinamentos de longa distância. Também sou praticante de artes marciais, isso me gera um know-how, um determinado tipo de experiência que somente a montanha ou uma corrida de ultra endurance não geraria. Então, particularmente sim, há um preparo e estou preparado para isso. Muito bom. Em termos assim dos parâmetros de controle do diabetes, como é que você está? Como é que está o seu nível de hemoglobina glicada, o seu nível de glicemia de jejum, coisas assim, parâmetros de avaliação do controle glicêmico? Muito bom. Minha hemoglobina glicada de julho deste ano está em 7,9. Minha glicemia capilar em jejum pela manhã gira hoje, por exemplo, eu acordei com 91. Uau! Mas ela gira em torno aí desse valor a 150, tá? Então é a minha conduta perante o tratamento de diabetes depois de 34 anos de participação, de comunhão. Sei. Você usa a aplicação de insulina com seringa ou você usa bomba? Eu faço múltiplas doses diárias, conforme a contagem de carboidrato e o protocolo de múltiplas insulina doses de longa duração e ultra rápida. São 2 doses basais e as respectivas conforme a alimentação e a necessidade. Muito bom. Como que você... Vamos falar agora digamos assim, do evento propriamente dito, né? Como manter... Primeira pergunta é como manter a insulina na temperatura adequada sem congelar. Por que eu pergunto isso? Porque todos os fabricantes de insulina orientam no sentido de que ela não deve ser guardada a uma temperatura inferior a 2 graus positivos. E, especificamente no caso de Kilimanjaro, eu estive verificando, a temperatura média sem o efeito do vento está entre menos 15 a menos 30. Então, como é que fica esse negócio de guardar a insulina? Bem, realmente a alta montanha é sempre uma experiência com relação à temperatura e a própria questão da altitude. Focando na temperatura e no caminhar da insulina, se você deixar a insulina lá na mochila lá atrás, ela vai estar submetida à temperatura não de menos 30, mas menos 20, menos 15, que continua sendo uma temperatura inadmissível para esse tipo de então, exatamente, por isso que eu estou te perguntando, o que você faz daí? E a única fonte de calor enquanto a mochila está com você é você. Então a gente deixa a insulina, o aparelho de medir glicemia também próximo ao corpo, numa pequena pochete em que vem via cinto, e ela não fica colada ao teu corpo, porque da mesma forma tem que estar numa temperatura aceitável, 36 graus, 35, menos 30, tem uma distância no teu corpo, né? Então a gente localiza em algumas camadas intermediárias essa pochete e ela fica lá. E com isso você reduz a temperatura daquele microambiente para quanto, mais ou menos? Com certeza não está abaixo de 0, com certeza. Não está abaixo de 0. Na camada intermediária, não. E por que, por exemplo, nesta referência que eu mencionei, eles chamam muita atenção para o aspecto da dificuldade de controle da temperatura da insulina? Primeiro porque você não está simplesmente com aquele pocket, aquela pochete no teu corpo, você tem mais uma mochila, você tem mais 3 camadas de luva, você tem mais um montão de fatores a serem administrados. Então, além da dificuldade de você, em que camada que eu vou colocar, a escolha de você gerenciar, eu vou vestir isso aqui e vou sair para uma caminhada a 5 mil metros de altura, nem sempre vai acontecer, vou colocar na primeira, na segunda ou na terceira camada. E aí, nesse tipo de cenário, quando você vai basear e tomar uma decisão apoiada simplesmente numa informação intelectual, numa informação de escolha naquele momento, ela pode falhar. Então eu me baseio bastante numa experiência prévia. Ok. Mas para você isso é um problema? Não para você especificamente, para o montanhista.
Isso é um problema importante, não é? Sim, muito. Manter a temperatura da insulina ali na faixa acima de 0. É uma resposta comum a todos os montanhistas com diabetes que eu conheci até hoje, de fazer essa gerência de distância entre Mas o corpo. todos conseguem atingir esse objetivo de manter? Sim, porque tomam aquela insulina durante 21 dias, 40 dias, 30 dias, 7 dias, e mantém os níveis normais de glicemia. Outra pergunta. Evidentemente, numa situação dessa, quando vocês estão naquela atividade intensa de tentar vencer a montanha, você muda totalmente, ou não, talvez não você especificamente, mas o montanhista muda significativamente o nível de atividade física que ele faz. Então, o outro complicador é como calcular as suas novas necessidades de insulina frente a esta mudança do seu nível de atividade. É uma pergunta bem pertinente e bem significativa, porque isso, se você acerta nessa nova mudança, você tem um gol, você atinge a tua meta, particularmente. Se você não acerta, há tentativas, boas tentativas. Continua sendo uma atividade física extrema, ela é desgastante, você tem períodos de caminhada de 5 a 7 horas, você tem períodos de caminhada de 12 a 17 horas, e isso vai impactar para cada um que está pertencente aos 14 integrantes. Para mim, 7 horas de caminhada, 5 horas de caminhada, 14 horas de caminhada, eu tenho um protocolo de redução. Vou reduzir minha basal, minha insulina de longa duração, e vou tentar, conforme a menos 30, menos 15, positivo, fazer minha monitorização. Para quê? Para fazer a respectiva acertagem da glicemia com ultra rápida. Muito bom. Você acabou de mencionar a automonitorização, que era a minha próxima pergunta, porque aqui é que eu vejo que existe um problema real e um problema importante. Qual é esse problema? As várias fontes, ou algumas fontes que eu consultei, indicam que, em função da altitude e em função da baixa temperatura, as leituras dos testes glicêmicos pelos monitores variam em até 40%, para mais ou para menos. Quer dizer, dependendo do monitor, dependendo das condições, você vai ter um erro mínimo aí de uns 40% na leitura desse resultado. Como você vai saber, digamos assim, até que ponto você pode acreditar na leitura que apareceu no visor? Muito boa pergunta, Dr. Primazzoni. Ela é significativa e por experiência prova, ela acontece, sim. Acontece, isso é uma coisa séria, não? Isso é verídico, e para você tomar uma decisão entre, poxa, o aparelho está marcando 300 de glicemia capilar, e eu vou corrigir esses 300 ou não, ou o aparelho está marcando low ou 20 de glicemia capilar, e eu vou corrigir essa dosagem de 20, antes de mais nada, rechecar de novo o teste, colocar o aparelho no mínimo em condições mais próximas, então deixa próximo ao corpo, você está dentro da barraca, esquenta o aparelho, tentar diminuir o nível de agressividade, o nível de... agressividade ambiental. Isso. Contornando esses fatores, aí a gente disponibiliza a amostra sanguínea o mais precisa possível, com menos interferência, né? Gelo, sujeira e um montão de outras coisas que podem acontecer no processo, umidade também, no caso do Kilimanjaro lá embaixo. E aí o restante é ficha de anamnese, o que você comeu até você fazer até aquela glicemia capilar, sensação próxima, a grande dificuldade é que é muito aparente isso. Você está cansado, fatigado, mas não devido à atividade física que você fez uma caminhada de 7 horas, mas devido à alta montanha. Você está parado, sentado e teu coração está... Porque você tem efeito de altitude e efeito da temperatura baixa, quer dizer, é um efeito duplo. Não apenas isso, mas tanto a altitude como a temperatura baixa podem dar efeitos inversos, ou seja, pode dar um aumento ou uma diminuição da glicemia. Eu prefiro, para não cometer um erro crasso no momento da escolha, em que vai inviabilizar todo o restante da tua expedição, eu prefiro trabalhar com doses muito pequenas, ou de correções de insulina, ou de correções de carboidrato. Uma unidade, faço a medição
hora seguinte. Agora explica uma coisa para o nosso telespectador. Mesmo as pessoas, mesmo os não montanhistas, os portadores de diabetes de maneira geral, alguns, principalmente tipo 1, que tem que furar o dedo toda hora, várias vezes por dia e tal, como é que se faz a coleta da gota de sangue lá no meio do gelo, com luva, sem possibilidade de você fazer higiene das mãos, como é recomendado? Como é que funciona esse negócio? Habilidade, destreza e velocidade. Eu já tive uma experiência similar com essas aqui nos Andes, onde eu fui fazer minha primeira glicemia capilar no dia do ataque ao cume de uma montanha aqui nos Andes, em que a temperatura média estava em torno de menos 27. E eu precisava fazer a glicemia capilar para ver se eu tinha acertado na minha correção e no meu café da manhã feito às 4h30 da manhã. Já eram 5h30 da manhã. Impreterível, eu estava com 3 luvas, saquei a primeira luva, saquei a segunda e velozmente tiro o aparelho, porque em 10 segundos a tua mão, você perde a tua sensibilidade. 10 segundos você conta muito rápido. 10 segundos? 10 segundos. Foi a minha sensação de perda de sensibilidade naquele momento. Volta, mede, pede ajuda de companheiros para fazer um iglu, uma proteção contra o vento também, que ela é significativa, e o restante é habilidade. Ok. E nessa mesma linha, como é que você se aplica a insulina também, dentro, sabe, com aquela vestimenta toda, e como é que você aplica, aonde você aplica? Muito bom. Você faz rodízio, não faz rodízio? Nas insulinas, nas dosagens feitas dentro da barraca, eu procuro utilizar os locais em que eu não vou usar fora da barraca. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou encaminhado ou durante o movimento, eu vou priorizar locais que eu consigo expor e recobrir facilmente. O problema é que esses espaços são exatamente os espaços que são mais utilizados nos movimentos durante a caminhada. Basicamente, a gente vai focar no... Eu não consigo expor um braço... Você não tem, mas você não tem, acho que, nenhuma parte do corpo que você diga, não, essa parte vai estar em repouso. Não, tudo está em movimento. Quer dizer, e o movimento, evidentemente, altera totalmente a farmacocinética da insulina. Braços, nádega, quadríceps, abdômen... Então, mas tudo comprometido. Utilizado. Utilizado, o que compromete, digamos assim, o perfil terapêutico esperado daquela insulina. Em condições normais de temperatura e pressão, aqui em São Paulo, seguramente. De novo, eu estou imerso dentro de uma experiência de uma atividade física muito intensa. Então, por isso a necessidade de uma prévia experiência, um simulacro. Opa, vou tomar insulina andando. Aonde? No abdômen, na nádega? Faço toda a gerência, vou fazer um simulacro, faço um simulacro inteligente desse tipo de coisa. Eu já venho adquirindo esse tipo de bagagem nesses 10 anos de prática. Então, no meu cenário, eu não vou expor meu braço, que eu estou com várias camadas para fazer a aplicação, perna, nem pensar em função de todo o movimento de aclive. Então, eu prefiro expor, e é o melhor jeito de expor o abdômen para dosagens que são feitas fora da barraca. E na barraca, na hora de dormir, basicamente sim, na hora de dormir, a última dose, no meu caso, do dia, vai ser feita na nádega. E aí eu falo, ok, agora 12 horas de sono. O que mais? Deixa eu ver no meu roteiro aqui. Por favor. Como seguir uma dieta minimamente adequada durante o trajeto? Uau. É uma bela loteria. Se eu souber aquilo que eu vou comer e levar na minha mochila, perfeito. Eu já faço esse diagnóstico, esse adimensionamento quando eu vou ao supermercado comprar ou quando eu saio de São Paulo com alguns mínimos requisitos. Como lá nós vamos ter apoio e acesso a uma empresa que vai trabalhar conosco, eles vão fornecer a parte de alimentação. Tem uma empresa especializada para fornecer esse tipo de alimentação, porque uma das críticas que este trabalho que eu mencionei faz, quando o montanhista vai atuar em países não muito desenvolvidos, é exatamente a qualidade baixa da comida, né?
com risco de infecção, com risco de não ter aqueles alimentos com o perfil necessário para as suas necessidades? Essa é uma indagação que eu vou confirmar com o senhor no retorno. Falo assim, olha, eles acertam. E eles sabem, a empresa contratada sabe que eles vão trabalhar com 14 pessoas com diabetes, não vai ser um perfil de grupo normal, eles não têm demanda ou exigência nutricional específica, no nosso caso teremos. E eu, por experiência, de novo, nos Andes, eu já sei que tipo de alimento eu não vou ser ousado o suficiente para me aventurar num tipo de alimento em que, eu bato o olho e falo, não, deixa eu fazer uma ingesta nessa direção. E você leva o alimento para toda a jornada ou tem alguém que leve para você? Nesse caso, como são 7 dias, eu vou providenciar partes eu chamo de snacks, ou de alimentos entre as refeições principais, café, almoço e jantar, eu vou providenciar isso, eu estou levando aqui do Brasil, para que Você não quer assumir o risco. Isso. É importante e inteligente sair com alguma coisa meio que preparada. E isso vale a pena. Eu vou sair daqui, eu vou sair para um dia aqui em São Paulo sem alimentação. Tem uma emergência comigo também. Sim, e finalmente, como fazer estimativa das necessidades calóricas naquela situação? E como fazer a contagem de carboidrato? Se a empresa contratada fornecer o café, almoço e jantar de uma maneira saudável, macarrão, aquele alimento italiano bem-vindo, e a gente já tem uma noção do que a gente vai comer ao longo do trajeto, a gente dosa basicamente em função do desnível que vai ser vencido naquele dia de caminhada, naquelas 7 horas de caminhada, nós venceremos 1000 metros de desnível vertical. É um super desnível, 1000 metros de desnível vertical. Ele é um desnível extenuante. 300 metros de desnível vertical em 2 quilômetros, essa noção eu já tenho basicamente. Primeiro dia, 5 horas de caminhada, segundo dia, 3 horas de caminhada, quarto dia, descanso. Então a gente tem esse perfil ao longo dos 7 dias de montanhismo. O penúltimo dia, que é o dia do Summit Day, que a gente chama, a gente tem 12 a 17 horas de caminhada. Esse é o dia que você tem que estar mais preparado, você tem que estar tinindo. Você está pronto? Eu imagino, porque você caminhar 17 horas é totalmente fora da sua rotina. E mais, né? Eu creio que aquilo é uma caminhada de alto impacto também. Ela exige bastante da tua capacidade cardiopulmonar. Quer dizer, é uma situação totalmente distinta do seu dia a dia. Se o teu dia a dia for aqui em São Paulo, sim. Eu digo isso porque vai ser muito interessante para mim, como Alexei, como experienciador e vivenciador de montanhas aqui nos Andes, ter uma comparativa do Kilimanjaro, porque cada montanha é uma montanha particular, específica. E ter humildade para admitir isso é o primeiro passo. Primeiro passo. Nossa, isso é... Muito bom. Mais alguma coisa que você acha que deva comentar, assim, que a gente não cobriu, assim, nessa rápida entrevista? Eu acho que cobriu sim, a nuvem de perguntas fechou muito bem as possíveis experiências que podem acontecer. É óbvio que na montanha, tendo parceiros e companheiros de outras nacionalidades, o convívio com outras línguas e o convívio com outros tipos de tratamento vai ser muito saudável participar. Muito bom. Então, olha, eu desejo aí um sucesso total para você e vamos ver se conversamos mais uma vez quando você voltar de Kilimanjaro. Por gentileza, tá bom? Agradecido. Tá. Muito, assim, mas muito prazer mesmo em conversar com você. Foi muito elucidativa na exposição da sua experiência nesse particular. Muito obrigado Obrigado também, prazer em conhecê-lo, doutor.